Em um canto deserto, um objeto estranho explodiu do chão. Ele liberou um raio de luz que circundou a cidade e voou direto para uma casa do outro lado do mundo. O protagonista estava sentado em uma mesa, desenhando algo, enquanto as notícias sobre a explosão tocavam em seu ouvido. Segundo a lenda, em tempos antigos, quando demônios e espíritos ameaçavam o mundo, o herói da formação imperial suprema selou os demônios em outra dimensão, guardada por 2 deuses, trazendo paz aos 3 reinos, mas os demônios ainda queriam invadir. Assim, o protagonista justo partiu para salvar o mundo. Essa era a trama da história do protagonista, o manuscrito que ele acabara de completar e enviar para a editora. De repente, um redemoinho apareceu na sala sem vento, criando um feixe de luz no espaço e sugando-o. O protagonista o seguiu para outro mundo. Em sua roupa estranha, ele percebeu que havia sido transportado para uma dimensão diferente. Ele olhou para o sol vermelho sangue, enquanto o chão tremia com troncos de árvores brotando. Em vez de sentir medo, levantou os braços e riu. Essa ação atraiu a atenção dos monstros, e um deles correu em sua direção, fazendo-o se sentir ocupado. O protagonista achou que ser o personagem principal o protegeria, mas o monstro não mostrou respeito. De repente, uma luz azul desceu do céu, cercando o monstro meio humano, meio besta. Uma figura misteriosa apareceu e derrotou o oponente em meio segundo, deixando o protagonista atônito. Além disso, a área estava cheia de monstros que não haviam sido eliminados, forçando a pessoa misteriosa a lutar novamente. O protagonista acariciou o queixo, pensando no que fazer, e decidiu correr. Segundo os clichês, não havia tutoriais para novatos. Nunca se deve ser precipitado, e ficar vivo era mais importante. Então ele notou uma luz o perseguindo, que se transformou em uma espada que se encaixava perfeitamente em sua mão. Seria essa a espada do tesouro invencível? Ele a ergueu, examinando-a, atraindo novamente a atenção dos monstros. O protagonista correu por sua vida, sem saber como manejar a espada antes de ser forçado ao campo de batalha. A pessoa de cabelo azul também o perseguiu e atacou, percebendo que o protagonista não era uma pessoa comum, pois mesmo segurando a espada do demônio do vento, ele ainda desviava facilmente dos ataques. O protagonista subiu em uma árvore, balançando a espada descontroladamente, e inesperadamente caiu, aterrissando diretamente na cabeça de um monstro. A espada sem mestre perseguiu o protagonista, criando um pulso que fez toda a área do céu brilhar. Ao abrir os olhos novamente, o protagonista não estava mais no campo de batalha vermelho sangue. Ele estava deitado de forma estranha em um banco de ponto de ônibus, como um mendigo. Foi acordado por um varredor de rua, quando o sol já estava na metade das suas nádegas. Ele esfregou os olhos várias vezes, percebendo que tudo não passava de um sonho, sem viagem dimensional ou viagem no tempo. Sentindo-se decepcionado, atrás dele, o protagonista viu um cachorro carregando algo dourado na cabeça, como um objeto sagrado que não pertencia ao mundo humano. Ele pulou animado, exigindo que a outra parte assinasse um contrato e negociasse uma troca para salvar a Terra. O varredor de rua, que estava não muito longe, vendo essa cena, rapidamente tirou uma foto para levar para casa como prova para mostrar aos netos. O protagonista levou o objeto dourado para casa. Ele tirou uma bolsa de ração que havia comprado para gatos de rua no mês passado e alimentou-os. Não parando por aí, o protagonista ainda trouxe um vaso de planta para o pequeno se aliviar. O objeto dourado, irritado, derrubou tudo. Ele disse que era Kiri, a besta divina guardiã, não um animal de estimação. Pensando que o protagonista provavelmente era estúpido, insistiu que as bestas divinas deveriam se parecer assim. O protagonista tirou um gibi para mostrar a Kiri imagens de majestosas bestas divinas. Kiri desprezou e jogou de lado, dizendo que embora a maior parte fosse ficção, os demônios e seus subordinados demônios do vento haviam sido realmente selados em outra dimensão pela formação imperial suprema. E era Kiri, a besta divina guardiã, quem havia protegido os 3 reinos por dezenas de milhares de anos. Na noite passada, se Kiri não tivesse dado a ele a espada divina do pisoteio, como ele teria sobrevivido e conseguido escapar? Infelizmente, ultimamente, o selo estava enfraquecendo, e a situação dos demônios do vento atravessando fendas espaciais para danificar os 3 reinos estava se tornando cada vez mais frequente.
Falando em fendas, eram coisas nascidas devido à energia instável entre os 3 reinos e a outra dimensão, mas Kiri garantiu que era muito seguro lá dentro. Afinal, ele era uma pessoa com um mandato celestial, capaz de ver fantasmas e bestas espirituais que as pessoas comuns não conseguiam detectar, e tinha o poder invencível de salvar o mundo. Ao ouvir as 4 palavras, salvar o mundo, seus olhos brilharam dizendo que deixasse isso com ele, o escolhido. Quando o protagonista perguntou como lidar com as fendas causadas pelo miasma desigual, Kiri hesitou e não respondeu. Nesse momento, o telefone dele tocou. O nome do protagonista foi finalmente revelado. Ele era Yin Fin Lin, alguém que não havia pago o aluguel e estava sendo repreendido pelo seu senhorio. Depois de garantir que manteria o segredo de Kiri, ele saiu para ganhar dinheiro e, enfim, não fazia ideia de que sua vida começava a contar a partir daquele momento. Um conjunto de condições foi estabelecido, dando aos leitores apenas 5 minutos para concordar, mas ele não sabia de nada. O jovem mestre Liu Heng, da família Liu, que recentemente foi alvo de rumores online como investidor do local da relíquia explodida, estava sentado em seu supercarro, acelerando a caminho de lá para verificar vestígios. Acontece que ele também era um dos caçadores de demônios do vento. Ao saber que a pessoa que havia roubado sua presa ontem era um novato, ficou muito irritado. Enquanto isso, Yin estava andando de bicicleta elétrica pública para o trabalho quando encontrou outra besta espiritual, fazendo-o frear de repente, sem notar Kiri em sua cabeça. Ela voou, batendo com o rosto no chão, e voltou furiosa para lhe dar uma bronca. Acontece que havia várias bestas espirituais na área onde Yin morava. Mas, ao contrário de sua poderosa besta divina, elas eram chamadas de bolhas e eram menos sencientes. O protagonista não fazia ideia de que estava se tornando famoso em fóruns de pessoas que haviam cruzado dimensões, graças a ter matado um chefe no dia anterior com o nome de Cavaleiro da Espada. Ao andar pela rua, ele acidentalmente segurou uma garota que quase caiu, alguém que também estava no grupo de viagem no tempo. De repente, Yin viu 2 bestas divinas atravessando a rua e imediatamente soltou a garota em seus braços, correndo para o meio da rua para salvar os 2 pequenos, desperdiçando todo seu esforço cortando na frente dos carros, apenas para perceber que eles não podiam ser feridos por objetos deste mundo. Os transeuntes teriam perdido a voz se não o xingassem. Depois disso, ele continuou sendo comentado no grupo, mas não com o título legal de Cavaleiro da Espada, e sim como um tolo que não leu as regras dos 3 reinos, parecendo ter problemas mentais. Pouco depois, o Hospital Mental Minshin enviou um médico para resolver a situação. As pessoas no grupo decidiram não prestar atenção até que uma notificação apareceu, e a imagem de Yin chamou a atenção deles. Inacreditavelmente, ele era de fato o Cavaleiro da Espada que todos estavam comentando. Yin foi levado às autoridades para julgamento. De acordo com a segunda regra para aqueles com um mandato celestial, eles não devem prejudicar pessoas comuns. A terceira regra, não revelar sua identidade para pessoas comuns. A 11ª regra, não causar caos por outros motivos, ou causas de força maior. Nem mesmo meio-dia como uma pessoa com um mandato celestial, ele havia violado quase metade do livro de regras. Yin Lin teve que pegar seu telefone para verificar o aplicativo instalado ilegalmente em seu dispositivo, sem saber das regras. Dado que era sua primeira ofensa, as autoridades apenas emitiram um aviso e uma multa. Quando os oficiais olharam seu perfil e descobriram que Kiri era sua besta divina guardiã, ficaram surpresos. Quanto a Kiri, também tremia enquanto aguardava uma sentença suspensa. O grupo de oficiais se olhou e depois segurou a risada ao sair. Primeira vez se encontrando, sem saber o que dizer, apenas faça o seu melhor. Depois de dizer isso, as 3 pessoas saíram, e uma vez fora de vista, não puderam deixar de rir alto, o som alcançando o final do corredor. Ele tinha uma bolha chamada Besta Divina Guardiã Kiri, um nome tão engraçado que poderia matar. Yin ouviu tudo, mas não ficou bravo. Em vez disso, queria provocar Kiri. Viu? Eles também disseram que você parecia exatamente uma bolha. Kiri pulou furiosa e agarrou seu colarinho, dizendo que havia dito para não revelar sua identidade. Depois disso, ele foi expulso, ficando em frente a uma luz azul no espaço, e foi imediatamente puxado, encontrando-se em um cenário antigo como o 17.
Mas isso não era de forma alguma um jogo de viagem no tempo, mas uma missão para salvar os três reinos. Yin notou uma área que havia aparecido em livros, o Reino do Sul, Jambudvipar. A lenda dizia que nos tempos antigos, os três reinos e 4 continentes, Changshen Oriental, Jambudvipa do Sul, Nova Ásia Ocidental, e Zuliu do Norte e cidade de Minxian, faziam parte do Reino do Sul Jambudvipa. Como autor de quadrinhos, isso era conhecimento básico. E enfim andava de forma travessa, parecendo alguém doente, até que souberam que ele era o cavaleiro que eliminou o chefe da Fenda. Assim, ele se destacou no primeiro dia, algo extraordinário. E enfim, ficou sob a Jade do Destino, que determinava o poder de luta dos escolhidos. Essa tela testava a força da Jade do Destino. Se sua Jade fosse fraca demais, não deveria entrar na Fenda do Tempo e morrer à toa. Foi isso que a garota de cabelo rosa disse. Ela havia salvado os 3 reinos antes de enfim. Continuou dizendo que quem passasse pela tela veria a força da Jade entre 5 extremos: ouro, roxo, azul e verde. O melhor até agora foi o espírito ósseo que alcançou esse feito. E enfim pediu ansiosamente para testar sua força, mas Kiri o impediu. Jiru só o soltou ao ouvir outros provocando-o. Em um ímpeto, e enfim pulou na tela. Mas, como sua força ainda era fraca, não conseguiu suportar a pressão e bateu o rosto na pedra, escorregando em seguida. Pensando que era algo grandioso, era apenas uma Jade do Destino de baixo nível. A multidão riu, perdendo o interesse no espetáculo. E enfim acreditava que era escolhido pelo céu, então ainda não havia descoberto todas as suas habilidades. Ele pegou sua espada e a brandiu no ar. De alguma forma, um feixe da espada fez uma fissura aparecer na tela de perfeição dourada. Logo depois, uma pessoa chamada Tadan pulou na plataforma, frente a frente com Enfim. Sabendo que havia causado problemas, ele largou a espada, prestes a negociar, quando o outro segurou seu ombro emocionado. Fazia muito tempo que Tadan não via alguém que pudesse destruir a tela. Ele não percebeu uma fumaça negra que havia entrado sorrateiramente na espada que deixara cair. Tidan se aproximou para pegar a espada e, sem esperar o consentimento de Enfim, imediatamente o colocou na equipe de caça a monstros. Uma espada rara assim deveria ser banhada no sangue daqueles homens bestas. Ele deu a ele um cartão, tornando-o oficialmente um caçador de demônios do vento. Em outro lugar, no Museu Minxin, artefatos estranhos tremiam. Uma espada antiga desapareceu misteriosamente, e houve uma explosão de causa desconhecida. Do lado de fora, Enfim revirava lixeiras, ouvindo pessoas dizerem que algo maligno havia sido escavado das ruínas da cidade antiga. Ele não hesitou em vasculhar o lixo, a caça aos demônios do vento podia esperar. O que não foi realizado era com certeza um arranjo do céu. Naquele momento parecia ter pegado uma espada antiga do chão, e coincidentemente, 2 sítios arqueológicos em Minshan também haviam perdido algo semelhante. Após o desaparecimento da espada, os artefatos em exibição pararam de tremer, e enfim podia adivinhar a resposta. Segundo sua dedução, os 2 eventos na Universidade Minshan e a espada desaparecida estavam relacionados, e enfim não sabia que a explosão do outro dia foi causada pela coisa do tamanho de um punho ao seu lado. Kiri secou o suor que escorria como um rio. Felizmente, aquele cara só conseguia deduzir isso, e enfim, estava determinado a encontrar a espada para expor tudo à luz. Enquanto isso, a espada que procuravam estava sendo restaurada. Depois que as 2 metades quebradas foram unidas, uma onda de energia disparou em todas as direções, fazendo Enfim se transformar no local. A Fenda do Tempo apareceu de forma suspeita e sem fundamento. Embora surpreso, Enfim não podia esquecer sua missão. Ele precisava derrotar rapidamente os monstros escondidos na fenda. Ele viu um olhar furtivo atrás de um arbusto, que era apenas um caranguejo pequeno, e o colocou em uma panela com tampa, que com certeza não conseguiria escapar. E enfim achou isso ridículo, como uma piada, mas no momento seguinte, o caranguejo que subestimou cresceu 10.000 vezes, tornando-se um tamanho que enfim teve que lutar. No momento crucial, uma força cortante atingiu, cortando metade da garra do monstro. E enfim, achou que era por seu talento e por ter sido escolhido pelo céu. Assim, ele recuperou a coragem e foi atrás do monstro, exigindo sua vida. Kiri também ficou surpreso.
Até ele não sabia que sua espada-tesouro era tão poderosa. O caranguejo parecia possuído por algo. Virando-se para contra-atacar inesperadamente, e enfim caiu no chão, sem conseguir reagir a essa reviravolta. Quando estava preso entre as garras do caranguejo, prestes a encontrar seu fim, uma garota com uma moto legal apareceu, realizando uma cena de beleza salvando o herói. Kiri, parado, também foi atingido e voou com o vento, batendo a cabeça em uma árvore e formando um galo. Se não fosse pelo poder divino de Kiri estar danificado, precisando apenas do sacrifício de formações espirituais para reparar o selo, e enfim já teria sido lidado há muito tempo. Sem esperar pelos malditos demônios do vento, Kiri refletiu sobre seu primeiro encontro. Como ele o puxou intencionalmente para a fenda, lhe deu a espada-tesouro e soprou energia negra na espada na plataforma. Kiri estava prestes a morrer de raiva. Como uma besta divina guardiã, que direito tinha de ficar com alguém que não conseguia realizar nada na vida? E enfim de repente saiu e disse a Kiri que não queria mais matar demônios do vento para proteger os 3 reinos. Depois de toda sua bravata, tudo se resumia a ter medo da morte. Ele achava que teria perdido a vida ali, não mais, escolha do céu ou não. Nada era mais precioso que sua vida. Se o céu era tão capaz, deveria lhe dar 1 bilhão, caso contrário, restaurasse aquela espada. Brincando mais sério, de alguma forma a espada estava realmente consertada como nova. Kiri jurou por sua honra que não teve nada a ver com isso. Seus poderes não eram tão fortes. Kiri lembrou da luz azul de antes. Se aquilo não era um raio verde, o que era? Enquanto isso, na família Liu, o jovem mestre Liu Heng também recebeu notícias de que a energia da espada era mais aterrorizante do que imaginava. O palpite de seu avô não estava errado. A antiga cidade de Jainan desmoronando na terra em apenas uma noite pode não ser uma fabricação. Sob as ruínas, provavelmente havia um segredo que abalaria o mundo escondido. Estranhamente, a espada caída havia desaparecido, e seu paradeiro permanecia desconhecido. Kiri contou a Yin-Fan como era assustador restaurar a espada-tesouro. Trample Lu era energia espiritual, e nenhuma pessoa comum poderia restaurar Trample Lu. Yin-Fan supôs que o céu o favoreceu e consertou certo ou errado não importava. O que importava era a crença. Embora o suspeito ainda não tivesse sido identificado, através desse incidente, Yin-Fan recuperou sua fé na vida, pegou sua espada e estava determinado a lutar até o fim. Quanto a Liu, ele havia parado de escavar as ruínas e se concentrou em encontrar a causa da explosão. Em casa, havia também um jovem mestre que foi confinado pelo velho mestre por conduzir secretamente experimentos que causaram caos na Universidade Mingshan. E, enfim, havia se tornado, sem querer, um tópico de discussão no grupo novamente. As pessoas não podiam acreditar que o espírito ósseo havia se unido ao cavaleiro para eliminar monstros ontem. Não é à toa que eram tão fortes. Kiri estava completando o processo final de seu sistema digestivo, cobrindo-o secretamente com terra para escondê-lo de Yin-Fan. E acidentalmente, aquela pilha de terra caiu e atingiu o jovem mestre da família Liu bem no rosto. A pessoa que estava prestes a se mudar hoje, e o mordomo Meng teve que ajudar o jovem mestre a secar o cabelo para restaurar sua aparência limpa e arrumada. Perguntou a ele por que, entre tantos alvos, ele só escolheu o novo cavaleiro para colaborar. Liu Heng respondeu que sentia que essa pessoa era muito forte, mas também muito fraca e baixa, difícil de entender. Eles deveriam tentar matar alguns demônios do vento juntos para avaliar sua força. Para formar uma parceria duradoura, só força não bastava. O caráter também contava. Comparado a alguns rumores infundados, ele preferia confiar no que via. O interfone tocou. Era Yin-Fan, que queria cumprimentar os vizinhos. A cena dentro, comparada ao corredor empoeirado do lado de fora, era como 2 mundos diferentes. Ele ainda se lembrava que Liu Heng foi quem o ajudou a espantar o monstro de cabeça de cabra. Com isso, Yin-Fan empurrou a planta com o produto premium de Kiri nas mãos de Liu Heng como presente de boas-vindas. Liu Heng olhou com desprezo de canto de olho, e o mordomo teve que ajudar rapidamente seu jovem mestre a escapar da situação perigosa. Yin-Fan ainda batia repetidamente no ombro do outro, como se fossem amigos de longa data. Ele não conseguia ficar parado, suas mãos e pés tocando tudo na sala.
E ele ainda conseguiu abrir um mecanismo oculto, revelando cristais brilhantes. Liu Heng disse que essas coisas foram coletadas de várias associações comerciais na rua Jambudvipa do Sul. Não era difícil de encontrar. Quando Yin Fin estava prestes a tocar em outra coisa, Liu Heng o parou. Ele tirou diretamente um núcleo de espírito demônio do vento de 3 estrelas para ele ver. Cada vez que um demônio do vento era morto, um desses caía. Naquele dia, depois de eliminar o demônio de cabeça de cabra, Yin Fin tinha corrido, então ele o guardou. Agora ele estava devolvendo ao seu dono. O velho mordomo, com medo de que ele desperdiçasse, disse a Yin Fin que o preço de um desses poderia comprar um conjunto inteiro de pedras de aprimoramento como as de Lu Hang. Bons irmãos compartilham a boa sorte. Eliminar o monstro de cabeça de cabra também teve a contribuição de Liu Hang, então eles deveriam dividir. Apesar da recusa de Liu Hang, Yin Fin insistiu em arrastá-lo. Eles entraram juntos nos 3 reinos, e o evento devastador fez todos congelarem. Liu Hang, conhecido como Cavaleiro Marquês, estava segurando a mão de outra pessoa no meio da rua. Essa era uma notícia que poderia chocar até uma vaca. O frio e orgulhoso Cavaleiro Marquês, de toda a região de Jambudvipa do Sul, nunca olhou para ninguém, exceto para o espírito boneco. Mas hoje ele estava agindo assim, deve haver alguma história oculta. Enfim, puxou Liu Hang para a loja do Velho Ma para vender a pérola espiritual. Inicialmente, o comerciante ofereceu 350, e ao ver Enfim balançar a cabeça, Liu Hang pensou que esse idiota sabia o preço, só para vê-lo baixar para 200. Liu Hang não conseguiu mais falar e teve que intervir para salvar a situação. No dia anterior, o Velho Ma comprou um núcleo espiritual de 2 estrelas por 600 ouro, mas estava oferecendo apenas 350 por um item de primeira classe. E, enfim, ficou atordoado ao perceber que tinha sido enganado. Lucrar com um cliente que não era tão esperto quanto os outros era problema da loja. E, enfim, concordou com a cabeça. E levou meio minuto para perceber que o cliente menos inteligente a que se referiam era ele mesmo. Não era diferente de levar um soco na cara e depois ficar elogiando as excelentes artes marciais, mas graças a Liu Hang ele não foi enganado. Como Liu Hang se recusou a aceitar dinheiro e enfim quis convidá-lo para uma refeição farta. O dono do restaurante era um tigre com aparência feroz, mas alma frágil. Liu Hang ainda se recusou a aceitar qualquer coisa de enfim. Além disso, ver aquele estilo de comer o fez não sentir fome, então enfim comeu os 2 pratos de macarrão sozinho. De repente, ouviram uma comoção. O dono do restaurante estava sendo importunado por um cliente. Depois de derrubar um prato de macarrão, o cliente estava prestes a atacar a besta divina do dono. E, enfim, não ia ficar parado vendo uma pessoa inocente ser intimidada, então ele interveio. Ali, todos eram iguais. Ao ver isso, os olhos de Liu Hang se moveram levemente, como se estivesse abrindo espaço em seu coração para essa pessoa. Mas ao perceber que seu olhar era ousado demais, ele desviou o olhar. O encrenqueiro, ao perceber que a pessoa silenciosa, mas furiosa, era Night Marty, rapidamente se encolheu, usando a melhor estratégia para proteger sua vida, fugir o mais rápido possível. E enfim, sem ouvir um pedido de desculpas, ficou irritado, mas só pôde xingar. O dono do restaurante fez uma reverência para agradecê-lo por sua justiça, e enfim ficou surpreso ao ver que os demônios bestiais podiam falar, pois o dono explicou que era uma pessoa com um mandato celestial. Surpreendentemente, até os animais eram escolhidos pelo céu. Os pequenos espíritos bolha, também chamados de Baobao, vendo que não havia mais perigo, se aproximaram de Liu Hang. Eles estavam sujos, pareciam um pouco imundos e eram um tanto lamentáveis. Liu Hang decidiu ir embora. A família Lu tinha uma forte presença a 3 milhas em todas as direções. Nos 3 reinos, havia também um lugar chamado Fundo de Caridade Langtang, construído pela família Lu. E no mundo real, havia o Fundo Global de Alimentos, organizado pela família Liu. Kiri sentiu que alguém disposto a vagar dia e noite com um tolo de sua casa, certamente não poderia ser uma pessoa decente. De repente, uma fenda temporal apareceu, e enfim Liu Hang rapidamente foram para onde havia problemas e se transformaram para lutar. Diante deles estava um demônio Killing Wind com o talento especial de esquivar e atacar furtivamente. O Killing criou um redemoinho quase arrastando Kiri para dentro. Felizmente, Liu Hang reagiu a tempo.
se colocando na frente para protegê-lo, salvando sua vida. No final, Kiri ainda foi puxado, colidindo diretamente com Chulin. O monstro parou de criar a tempestade, e Kiri caiu, parecendo extremamente lamentável. Enfim, estava prestes a avançar com sua espada, mas Liu Heng o impediu. Eles precisavam de um plano de batalha adequado. Chulin era ágil, e Liu Heng instruiu Yinfin a usar essa técnica de exército varrendo para observar o inimigo primeiro, mas ele nem sabia o que era isso. Foi em vão que Liu confiou tanto nele. Ele não sabia nem as operações simples. Xilin atacava continuamente, perdendo uma tática apenas para apresentar outra. Liu Heng pediu novamente a Yinfin que atacasse de frente para trás, enquanto ele se concentraria na cintura do inimigo. Antes que terminasse de falar, Yinfin já havia avançado. Bem, teriam que se adaptar à situação. Ambos avançaram ao mesmo tempo, mas Chulin usou a técnica de escavação na terra. Ele surgiria do chão em qualquer direção quando não estivessem prestando atenção. O chão de repente se abriu e, de fato, algo havia rompido a terra e estava avançando em direção a Yinfin. Pelo menos ele sabia como usar uma espada. Embora não tenha sido atingido, ele empurrou toda aquela água direto na cabeça de Liu Heng. Ele estava tão ocupado se preocupando com Yinfin que esqueceu de desviar. Houve outra perturbação sob os pés de Yinfin. Liu Heng usou toda a sua força interna para correr até seu lado, mas como não estava prestando atenção, Yinfin, enquanto atacava, também o lançou para longe. Ele estendeu a mão para agarrar a barra de suas roupas, mas só piorou as coisas. Liu Heng fechou os olhos impacientemente, tentando suprimir a raiva que subia em sua garganta. Chulin havia emergido do chão e estava em cima de uma árvore. Yinfin, querendo se redimir, disse para ele deixar isso com ele. O que estava acontecendo? Essa frase deveria ter vindo de Liu Heng. Ele ficou ainda mais irritado, ignorou o perigo para salvá-lo, e ainda assim estava zombando dele. Yinfin não entendeu o que disse de errado. Ele estava claramente preocupado com o outro Xilin, ignorando a briga do casal, e atacou, mas foi derrotado por Yinfin em 2 movimentos. Liu Heng reconheceu sua habilidade de luta, esperando que no futuro, como colegas, Yinfin treinasse mais suas habilidades defensivas. Ao ouvir a palavra colegas, seus olhos brilharam. Pensou que a outra pessoa queria segui-lo e apoiar sua luta. Ele deu um tapinha no ombro, dizendo que só precisava treinar um pouco mais para aumentar sua força. O sangue de Liu Heng ferveu. Ele mostraria a ele como era a ira do jovem mestre. Chulin acabara de se sentar, ainda incapaz de contra-atacar, quando foi dominado pelo poder de Liu Heng. A cidade inteira tremeu, e Yinfin imediatamente retratou suas palavras anteriores. Liu Heng era o melhor. Liu Heng deu a Yinfin um livro com algumas técnicas que ele poderia praticar em seu tempo livre. Kiri foi arrastado para praticar dia e noite. Pensando que estava prestes a morrer, disse a ele que não precisava praticar essas técnicas comuns, pois Yinfin era o escolhido. Ele sabia disso. Mas agora ele tinha um parceiro e precisava aprender algo além de movimentos instintivos para poder cooperar e proteger os outros. O roteirista persistente chamou e o que parecia ser uma boa notícia se revelou uma bronca. Se não conseguisse entregar um rascunho decente até meio-dia de amanhã, deveria se preparar para arrumar as malas. E, enfim, de repente lembrou-se dos demônios do vento e teve uma ideia. Pegou sua bolsa e correu para casa. Embora Liu Heng tivesse reconhecido as habilidades de Yinfin, ele ainda hesitava em formar uma equipe. Uma pessoa corajosa, mas imprudente, que se colocava em perigo, mas insistia em ser o líder da equipe. O mordomo disse para deixar essa questão com ele. De repente, seu telefone notificou uma mensagem, e ao abrir, Liu Heng ficou tão irritado que jogou seu telefone direto no aquário. Acontece que, enfim, insatisfeito com sua situação, havia redesenhado a história deles e enviado ao editor. Não só isso, mas a imagem de fundo era de Liu Heng abanando o rabo como um cachorro para ele. Mas por outro lado, sua história foi atualizada, e o número de seguidores estava aumentando continuamente. E enfim, estava tão feliz que acordou no meio da noite para dançar, então ousou incluir o espírito do osso na história também. Ele estava acelerando pela estrada, entregando pacotes, rindo e cantando, quando de repente ouviu alguém pedindo ajuda em um beco pequeno. Ao olhar, viu um jovem intimidando uma garotinha.
E enfim, sem se importar com as consequências, entrou correndo e deu um chute forte no oponente. Quando voltou a si, percebeu que não havia vilões ali. Era apenas uma equipe de filmagem gravando, e ele havia atrapalhado tudo. O total de danos e custos incidentais somou mais de 40 mil. Esse número o deixou tonto. A atriz estava checando seu telefone por atualizações de entrega quando descobriu que seu entregador era o encrenqueiro agora preso ali. E enfim, também percebeu o problema. O pacote que ele deveria entregar estava no chão há algum tempo. E enfim, se resignou a receber uma avaliação de uma estrela, mas a outra parte não fez isso. A atriz Moquin pegou e comeu como se nada tivesse acontecido, e ainda o convidou para comer junto. Um vento forte surgiu de repente, e uma fenda temporal apareceu novamente. E enfim, sem se importar com o que estava atrás, correu para o local, sem saber que havia olhos o observando. O chão tremeu violentamente, e na fenda temporal, tudo ficou vermelho como sangue, e enfim brandiu sua espada, pretendendo usar a técnica do exército varrido para ensinar uma lição ao monstro. Mas ele já havia percebido isso. Depois de um hálito que cheirava a 10 litros de molho de peixe fermentado, quando enfim não prestou atenção, o monstro o atacou por trás. Ele estava prestes a avançar novamente com sua técnica quando o monstro usou seu poder para prendê-lo. Incapaz de se mover, Kiri se escondeu atrás de uma árvore, não com medo, mas muito feliz porque o selo estava prestes a ser restaurado. Enquanto ainda celebrava internamente, um raio de luz passou. O espírito esquelético apareceu espetacularmente para resgatar o homem bonito preso nas garras da criatura inferior. Parecia a abertura daqueles dramas românticos familiares, mas com os gêneros invertidos. Todo o processo de luta dela foi gravado e transmitido ao vivo por outra pessoa, enviada do céu, escondida nos arbustos. Todos admiravam sua habilidade de combate. No entanto, esse demônio do vento era realmente extraordinário. Embora tivesse sido espancado até deixar os espectadores tontos, ainda parecia inabalável. Esse monstro tinha um nome específico, Yaksha, classificado como 5 estrelas, o que explicava por que era tão difícil de derrotar. E enfim viu que era claramente o escolhido, mas deixou alguém lutar para protegê-lo, o que era embaraçoso. Ele se libertou das pedras que o prendiam e usou a técnica do exército varrido para atacar o Yaksha. Achou que o havia derrotado e olhou orgulhosamente para o espírito esquelético. O céu costuma recompensar aqueles que se gabam cedo, como enfim. Com eventos que viram as expectativas, o Yaksha ainda não havia se desconectado. Ele pulou para atacá-lo. E foi o rápido espírito esquelético quem reagiu a tempo para salvar sua vida novamente. Mas um evento fora de controle ocorreu. A espada de enfim se controlou e perfurou diretamente o espírito esquelético, fazendo-a cair de sua posição de conjuração no ar. Toda a espada brilhava com o poder da luz verde. Agora, o espírito esquelético tinha que lutar contra o Yaksha enquanto desviava dos ataques de enfim. Ela foi forçada a prendê-lo até resolver a situação. Depois de lançar feitiços continuamente, o Yaksha finalmente desapareceu junto com a fenda temporal. Tudo voltou à sua forma original, e o espírito esquelético se despediu de seu disfarce, revelando sua verdadeira identidade como a atriz Mo Chin. E enfim foi falar com Liu Hang e jogou impacientemente seu gibi na mesa. Liu Hang disse que, primeiro, ele não era o líder da equipe, e segundo, os desenhos eram tão feios que ninguém sabia que tipo de palhaçada era. Mas essas palavras não registraram em enfim. Ele estava relembrando o momento em que percebeu que Moquin era o espírito esquelético. E enfim continuou insensível, pedindo que ela fosse sua assistente de combate. Moquin o cutucou impacientemente, dizendo que não gostava de cães, palavras tão danosas. Mas enfim não entendeu nada, e foi pedir conselhos a Liu Hang sobre como entender os pensamentos das garotas. Você é tão bom, com certeza tem muitas mulheres ao seu redor, ele disse com a aparência de um filhote abanando o rabo, implorando ao seu mestre, o que Liu Hang não pôde recusar. Atrair garotas exigia habilidade. As coisas mais importantes eram coragem e pele grossa. A primeira coisa que ele precisava fazer era conhecer a si mesmo e aos outros. Obedientemente, e enfim foi aprender a rotina de Moquin. Então apareceu no set de filmagem, seguindo-a como um fã louco. Usando sinceridade, deu flores a ela,
como Liu Hang havia instruído, e acabou sendo expulso pela segurança, parecendo um tolo, mas com a orientação do mestre Liu Hang, e enfim não estava disposto a desistir. Ele disse que quanto mais falhas você tem, mais deve persistir. Não desistir diante das dificuldades é assim que se colhe frutos doces. A partir daí, e enfim a atacou com flores todos os dias. Um dia, ele a viu em uma scooter e a seguiu até um orfanato. Ele viu Mo Qin brincando com as crianças. A cena o lembrou de seu passado com o pai. As crianças queriam ouvir Mo Qin cantar, e ela, indulgente, levantou a voz para cantar para elas. No momento em que sua voz de canto ecoou, todos imediatamente se arrependeram. Era mais desagradável que o despertador às 6h30 de um domingo. Os vizinhos que passavam comentavam sobre Mo Qin. Com isso, ele soube que ela cresceu em um orfanato, e apesar de ter sido adotada anos atrás, ainda voltava para ajudar inúmeras crianças. Nesse momento vulnerável, e enfim conversou um pouco e a convidou para ser sua parceira, para se tornar sua assistente e lutar contra demônios do vento juntos. Ele era quem havia reunido sorte e força suficientes. Mo Qin estava surda e com dor de cabeça. Ela estava quase dando um chute naquele cara. Uma criança correu até ela para avisar que outra criança havia caído. Vendo isso, enfim, imediatamente ajudou a levar o menino para a enfermaria, sem notar que atrás dele, a porta bateu direto no nariz de Mo Qin. Não parando por aí, ele se ofereceu para segurar as ferramentas de Mo Qin enquanto ela martelava, mas acabou fazendo com que o martelo dela atingisse sua mão. Ele não desistiu, seguindo-a com sua bicicleta elétrica. Quando Mo Qin parou, pretendendo ter uma conversa adequada, e enfim perdeu os freios e colidiu com ela. Sua amada scooter ficou com peças espalhadas por todo lado, enquanto enfim foi levado para o hospital. Pelo menos durante o período de recuperação, Mo Qin não seria incomodada. A cena muda para outro local, onde um menino está tomando uma bebida e decidindo ensinar uma lição a enfim. Naquela noite, no Hospital Central Nervoso, em sua desgraça, ele foi acidentalmente molhado por um carro que passava e recebeu uma ligação informando que havia ultrapassado o prazo para pagar sua multa, a multa de 200 yuans que havia recebido por infringir a lei. Agora, enfim, estava arcando com uma enorme dívida, desde o custo do conserto da scooter de Mo Qin até a compensação para a equipe de filmagem. Todos números enormes. Pensando que poderia contar com seu quadrinho, que seria publicado em breve para quitar a dívida, o roteirista ligou, dizendo que seu trabalho havia sido retirado por plágio. Impossível, tudo foi escrito por ele mesmo. Nesse momento, uma fenda temporal apareceu, e enfim, estava preso entre duas escolhas: ser um excelente autor de quadrinhos, fazendo um trabalho útil todos os dias, ou salvar o mundo. No final, ele escolheu a última opção. Havia outro Yaksha atacando o dono da loja de macarrão de antes, porque ele também foi escolhido pelo céu. E enfim disse ao oponente para correr rapidamente. O tigre estava prestes a ouvir, mas mudou de ideia e ficou. O Yaksha lançou enfim para longe, fazendo com que ele batesse a cabeça no abrigo do tigre, e continuou atacando. Ele desviou dos ataques com habilidade e até cortou o braço do Yaksha. No momento em que estava prestes a acabar com isso de uma só vez, o monstro bloqueou sua espada com a única mão que lhe restava, e enfim teve que pedir ajuda ao tigre escondido atrás do caminhão. Finalmente, ele concordou em se levantar e lutar. Mas o corpo do Yaksha era duro como pedra. Um soco foi direto ao ponto. Ambos foram jogados para trás. E o braço cortado do monstro se curou instantaneamente, e enfim atacou de novo. Ele usou a técnica de destruição da alma, fazendo o Yaksha se despedaçar. O monstro não morreu, ele se regenerou e cresceu o dobro do tamanho. Segundo Liu Hang, sua forma verdadeira era apenas uma ilusão. Matá-lo várias vezes seria inútil, lutar sozinho nunca foi uma boa ideia, e enfim descobriu que sua casa foi comprada por ele, sem saída. O mordomo Meng queria que a outra parte viesse implorar ajuda ao jovem mestre. Liu Hang discordou um pouco dessa abordagem forçada, mas antes que pudesse falar, seu celular notificou sobre a batalha de enfim com o Yaksha. Mo Qin também não ficou parada. Ela imediatamente dirigiu seu veículo para dar apoio. A situação era urgente. Eles correriam primeiro e resolveriam depois, e enfim se movia ágil, desviando de ataques espetacularmente, mantendo sua vida, mas não podia ser chamado de seguro,
pois o Yaksha o perseguia sem parar. E enfim foi pego por um truque antigo, selado sob a terra esperando morrer. Uma enorme rocha disparou em sua direção a uma velocidade alucinante. Nem Liu Hang nem Mo Qin conseguiram reagir a tempo. Justo quando pensaram que tudo havia acabado, e enfim milagrosamente se levantou dos escombros. Tendo abandonado seu manuscrito para vir aqui, ele estava determinado a não deixar tudo em vão. Se não morreriam de jeito nenhum, ele os transformaria em cinzas. Com apenas um golpe, ele fez Liu Hang olhar surpreso. O Yaksha se transformou em fumaça e desapareceu. O espírito do osso não ficou, saindo logo em seguida. Enfim, correu para casa em velocidade demoníaca e encontrou Kiri sentada em seu computador. Felizmente, a casa estava intacta, sem nada perdido. O proprietário ligou novamente, mas em vez de reclamar, disse que alguém havia pago o aluguel por ele. Então, o roteirista também informou que a questão do plágio foi apenas um mal-entendido, e enfim voltou à vida como se nada tivesse acontecido. Os últimos rankings das 4 regiões foram enviados para sua máquina, sob o pretexto de pagar a multa. O espírito do osso ficou em 10º lugar, e um novato como ele, surpreendentemente, estava em 49º. O Yaksha, que nem o espírito do osso conseguiu eliminar, foi derrotado por ele. No grupo de chat, apenas o cabeça de tigre o defendeu, quando todos disseram que, enfim, teve apenas sorte. Quanto a Liu Hang, ele parecia ter desenvolvido uma visão diferente sobre enfim. Esse estilo de luta um tanto corajoso era realmente impressionante. Liu Hang disse: "Velho mordomo, não interfira mais nos meus assuntos. Eu paguei o aluguel dele. Ele pode continuar morando na casa. O núcleo espiritual do Yaksha de 5 estrelas é suficiente para ele pagar a multa." Quanto ao plágio e a questão da expulsão, Liu Hang já tinha resolvido, mas o velho Meng tinha algo a esclarecer. A empresa de mudanças não foi contratada por ele. Na verdade, não foi ele, mas o garoto que mora em um prédio perto do sítio Mengtian, que também consertou a espada de Yinfin e abriu a fenda espacial. Ele jogou uma bomba de fumaça na casa de Yinfin, fazendo com que ele e Kiri desmaiassem. Ben entrou sorrateiramente. Na manhã seguinte, Yinfin e Kiri desfrutaram dos doces enviados por Tiger Head. Este tio pode parecer durão, mas tem a alma de uma garotinha. Yinfin entrou nos 3 reinos, ignorando os olhares críticos enquanto conversava amigavelmente com Tiger Head. O tio disse que também tinha uma pequena como Kiri, chamada Ting Lan. A conversa deles foi interrompida por fofocas rudes. Alguém disse que Tiger Head era um seguidor. Mas o tio apenas ficou em silêncio, sem retrucar, e enfim não ia ficar parado. Ele se levantou para defender seu bom amigo, espantando os maus elementos. Falando nisso, alguns dias antes, durante a transmissão ao vivo, Tiger Head percebeu que sua espada estava estranha, possivelmente possuída por um monstro, e aconselhou Yinfin a ter mais cuidado. Recentemente, ele estava trocando mensagens com uma garotinha que era fã de seu quadrinho. Seu quadrinho havia alcançado a marca de 10.000 visualizações. Ele trouxe essa boa notícia para Tiger Head, convidando-o para um almoço. Mas então ouviu a notícia urgente de que Ting Lan havia desaparecido. Ele saiu correndo para procurar e acidentalmente esbarrou em uma garotinha. Enfim, viu uma figura um pouco familiar e achou que era Tiger Head transformado. Mas por que o Baobao que parecia Kiri, que o tio mencionou, era um cachorro? Alguém chamou por trás, e foi então que percebeu que essa pequena e fofa garota que parecia uma lolita era na verdade Tiger Head em forma transformada. Acontece que o monstro Tiger Head estava usando um modulador de voz, porque na forma de um grande tigre, usar uma voz suave como a de uma garotinha fez com que ele fosse ostracizado. As pessoas a chamavam de tio afeminado. Quanto a Ting Lan, ela havia se perdido nas proximidades. Tiger Head, também conhecido como Muya, a encontrou no local da explosão da relíquia arqueológica na Universidade Mingshan. Que coincidência, Kiri também veio de lá. De repente, ouviram sons como um terremoto. Muya disse: "Vem da grande torre da grua, aquele prédio distante ali. Supostamente, a grande grua tem reprimido demônios há dezenas de milhares de anos, fazendo sons de rugido assim de vez em quando. Mas na verdade, o som aterrorizante era apenas o vento soprando pela torre. Mas dessa vez estava um pouco estranho. O grito era agudo e um tanto sinistro.
De repente, a torre explodiu, um vento forte cobriu a entrada e um gás negro estranho apareceu. Foi então que ele percebeu que sua espada havia desaparecido sem deixar vestígios. E enfim agarrou a mão de Muya e correu. Quando conseguiu pegar sua espada, pediu imediatamente para Kiri se proteger enquanto lutava sozinho. Mas algo não estava certo, seu corpo inteiro estava pesado, e ele foi lançado pelo monstro. Temendo que ela se machucasse, decidiu empurrar Muya para o lado e levar o golpe ele mesmo. Enquanto caía, ainda murmurava para que ela corresse rápido, não conseguindo mais suportar. E enfim foi seu primeiro amigo, ela não permitiria que ninguém o machucasse. Finalmente, o poder da cabeça de tigre foi liberado. O tigre mostrou ao monstro o que era poder absoluto. Com alguns movimentos básicos, ela derrotou o oponente. Ting-Lan saiu dos arbustos nesse momento. Lu Hang enfrentava o garoto que era a raiz de todos os problemas, que era o segundo jovem mestre da família Lu. A espada Yin-Fin era uma nova entidade parasitária da antiga espada de luz verde. A sombra negra era algum tipo de criatura que havia sido corroída pela luz verde, e portanto, mutou-se, causando todo o caos pela espada antiga. Liu Hang listou os crimes do garoto, e claro, ele os negou. A punição por pegar armas de outros para experimentos era muito branda. Enfim acordou de um pesadelo, quase pulando pela janela. Felizmente, Muyue arrombou a porta a tempo, embora não houvesse necessidade de tanto drama, já que era apenas o primeiro andar. Ele foi levado ao Hospital de Medicina Interna de Minchen por causa de danos cerebrais. Esse médico não era a Nana, a que costumava pedir comida e depois gritar em casa. Como todos eram conhecidos, tire esse fio que está apitando. Parecia estranho, Nana recusou. Sua lesão é mais séria do que você pensa, com alucinações e tendências suicidas. Devo te soltar para você pular de novo? E enfim não queria morrer. Deve haver algum mal-entendido. Muya respondeu ao médico por ele. Naquela manhã, quando entrou no quarto dele para limpar, ela acidentalmente viu seu histórico de buscas, cheio de maneiras indolores de morrer. Havia também drogas que induziam confusão e alteravam como os nervos transmitiam sinais. Tomar demais causaria lentidão, com efeitos colaterais de sono excessivo e batimento cardíaco acelerado. Se isso acontecesse durante uma luta, o corpo perderia a vida. Que estranho. Nesta nova era, ainda havia pessoas que acreditavam que fantoches sem alma podiam matar. E enfim, talvez não soubesse dessas coisas, mas Kiri as tinha em suas mãos, pois era o culpado por tudo. Nana sabia sobre seu quadrinho e até sabia que ele procurava companheiros, então se ofereceu para colaborar. Mas ele queria que seus parceiros fossem realmente fortes. Ousando menosprezar Nana, ela pediu a Moya para cuidar desse cara mentalmente instável, e depois saiu. Um relatório de saúde para alguém chamado Tego foi enviado. Ele tinha 20 anos, mas a saúde de um idoso de 80. Era difícil de acreditar. Se fosse liberado agora, provavelmente duraria apenas um mês no máximo. Muya achou que era o relatório de Yin-Fin e interpretou como se ele quisesse acabar com a própria vida por causa disso. As lágrimas vieram e ela quis chorar. Virou-se para perguntar se ele tinha algum último desejo que queria realizar. Mais tarde, Muya contatou o espírito do osso para ajudar a persuadi-la a se juntar à equipe. Mas Mokin não era fácil de confiar, deletando a mensagem diretamente. No último dia de Yin-Fin no hospital, Muya abaixou a cabeça e implorou a Liu Heng para ceder um pouco. Então, fizeram uma festa em sua casa, e Yin-Fin comeu até ficar satisfeito. Muito depois, Motin chegou em sua supermoto na entrada. Só então Muya soube quem era o espírito do osso, e a equipe estava completa, brindaram juntos. Na verdade, Yin-Fin achou isso, enquanto os outros dois ainda estavam relutantes. Nana queria se juntar, mas tinha que passar por um mês de teste. Isso também era aceitável, então ela adormeceu no sofá, ignorando o mundo. Motin, desinteressada na festa chata, se levantou para ir embora. Ela não era sua companheira. Foi Muya quem disse que alguém estava prestes a morrer de exaustão por lutar contra demônios, com não mais de um mês de vida, e foi por isso que ela veio. E enfim não podia acreditar no que ouvia, mas a atmosfera o fez pensar que era verdade. A única pessoa que sabia a verdade estava dormindo como um morto, então esse mal-entendido não poderia ser resolvido. E enfim baixou a cabeça, pegou Kiri e saiu.
Apenas a pessoa envolvida poderia saber a verdade. Nana foi molhada com álcool para acordá-la, e enfim sentou-se em seu quarto, inicialmente pronto para aceitar seu destino, mas não pôde evitar as lágrimas. Ele daria Kiri a Muya. Ele não a deixaria sem lar. Era uma pena que seu quadrinho não fosse famoso o suficiente antes que sua curta vida chegasse ao fim. Kiri acordou, sabendo que estava prestes a partir, e não pôde evitar de rir alto. Finalmente ele esperou por este dia, vendo Kiri cambaleando, e enfim achou que o pequeno estava bêbado. De jeito nenhum, Kiri disse. Se não fosse pela necessidade urgente de reparar a formação imperial suprema com seu poder divino danificado, como poderia suportar o fardo de um tolo como ele? Aptidão pobre, realmente uma desgraça para o mandado celestial. Kiri ainda estava ressentido, amaldiçoando enfim para que se sacrificasse obedientemente para reparar a formação na fenda do tempo. Essa seria sua maior contribuição para este mundo, mas ele insistiu em resistir. O pisoteio de Liu atraiu demônios do vento, mas ainda assim não conseguiu levar enfim. E então tanto o príncipe dragão quanto o espírito do osso vieram ajudá-lo. No entanto, uma vez que ele e Kurukuru ativaram o poder divino do guardião, poderiam estabilizar a formação imperial suprema, e então os assuntos de enfim não teriam mais nada a ver com isso. Só agora ele percebeu que todos os perigos anteriores eram devido a alguém que achava próximo, mas estava distante. Achava distante, mas estava bem na sua frente. Até mesmo a pílula do dragão foi dada a ele por Kiri. Dado que viveram juntos por algum tempo, Kiri também contou a verdade. Não havia escolhido por Cell. Era tudo uma mentira para enganar idiotas como ele. Quem mandou enfim ser tão ingênuo? Ele estava triste e bravo. Seu rosto estava tão preto quanto o fundo de uma panela. Ele pegou um copo d'água e jogou na cabeça de Kiri, perguntando o que havia feito para deixá-lo tão insatisfeito. Ele não o tratou bem o suficiente? Comendo sua comida, bebendo sua água e ainda ousando fazer uma coisa tão absurda. Só espera. De fato, e enfim cumpriu sua palavra. Ele não deixou Kiri usar a planta em vaso para se aliviar, então teve que usar um saco plástico. Como enfim poderia deixá-lo assim? Ele o empurrou para a pilha de produtos que havia criado. Kiri, coberto de sujeira, estava no meio do banho quando enfim desligou a água. Quando a noite caiu, Kiri estava prestes a se cobrir com um cobertor para dormir e enfim colocou um chifre em seu ouvido e soprou. Onde quer que se escondesse, e enfim o encontraria. Quase meia-noite, e ele não ia deixá-lo dormir. Até às 3 da manhã, ele não só manteve Kiri acordado, mas acordou toda a área. Na manhã seguinte, Liu Hang, com olheiras e aparência desfocada, tropeçou em seu carro. Se descobrisse qual idiota sem coração havia perturbado a noite inteira, garantiria que o mandaria encontrar seu criador cedo. Muye veio conversar com enfim. Ela soube a verdade ontem. Ele não ia morrer, mas sua aptidão era extremamente fraca. Em combate, ele não conseguia usar suas habilidades, embora a causa não tivesse sido encontrada. Mas não morrer era bom o suficiente. Talvez a causa raiz fosse algo estranho que estava preso a ele e não havia sido detectado. Poderia ser por causa daquela luz azul? Liu Hang e Mo Qin ponderaram como se tivessem descoberto o problema. Ao abrir a porta, Muya imediatamente viu enfim, com a alma em caos, atormentando Kiri. Ela não esperava que ele estivesse tão deprimido e contou tudo a ele. Quando enfim soube que ele estava bem, riu alto, mas ainda não perdoaria Kiri, decidido a não deixá-lo tocar em um pedaço de bolo. Muya ficou um pouco surpresa, pois claramente ontem havia dito a ele que tudo era um mal-entendido. Mas enfim havia tapado os ouvidos e lhe disse para ir embora. Então ela achou que ele tinha ouvido. Enfim agradeceu a ela por contar a verdade. Na verdade, Muya tinha um favor a pedir. Ela esperava que ele pudesse cuidar de Tinglan por alguns dias. Depois que seu exame de avaliação terminasse, ela voltaria para buscá-lo. Nada difícil, ele podia ser confiável. Enquanto não prestava atenção, Kiri finalmente conseguiu comer o bolo que tanto desejava. Parecia que Tinglan e Kiri se conheciam. Depois de 500 anos sem se encontrar, Tinglan não se lembrava mais de nada. Quando foi tocado por Kiri e deixou cair seu bolo, Tinglan ficou tão bravo que chutou o pequeno para longe. Felizmente, o poder divino interior de Tinglan ainda estava lá e era utilizável.
Embora a mente do pequeno estivesse um pouco dispersa, Kiri se desesperou ao ver como o céu continuava enviando tolos como fardos. Como poderia consertar a formação agora? Infan jogou Kiri para fora resolutamente. Ele poderia salvar o mundo sozinho. Um traidor não tinha valor para ser mantido. Kiri não podia acreditar em seus olhos e bateu na porta. Esperando que ele mudasse de ideia, e enfim também não se sentia feliz em expulsar Kiri. Ele se sentou perto da porta, mal tendo tempo para se sentir triste antes que Kiri pulasse pela janela. Se alguém deveria ser expulso, esse alguém era Infin, não Kiri. Então veio uma feroz retaliação. As costas de Infin foram pisoteadas por Tinglan e Kiri durante meio-dia. Agora Infin tinha duas escolhas. Ou restaurar a formação imperial suprema, ajudar Tinglan a recuperar sua memória e voltar a ser Kiru-Kiru, ou reencarnar em outra vida, assustando crianças. Infin não gostava dessas piadas bobas. Agora, de sua posição, Kiri também tinha apenas duas escolhas, ou sair ou revelar tudo o que sabia. A inteligência repentina desse cara era um pouco assustadora. E enfim pegou a corneta, pretendendo soprá-la, lembrando das noites sem dormir para mostrar quem mandava. Kiri ficou com medo e concordou em falar. As lendas sobre os três reinos eram de fato verdadeiras. Antigamente, os grandes demônios foram selados por 5 grandes poderes, usando a grande formação do céu e da terra, a suprema formação imperial, para impedir que alguém ativasse a formação e libertasse os grandes demônios. A chave de ativação da formação infinita, o Lótus Dourado do Reino Mortal, foi destruída pelos esforços combinados dos grandes poderes e escondida onde estava o olho da formação. Ele e Kiru, agora Tinglan, guardavam a suprema formação imperial. Embora a grande formação ocasionalmente ficasse instável devido à energia do céu e da terra, tudo estava dentro de um intervalo reparável. No entanto, ao longo de quase 1000, fragmentos do Ki começaram a se formar gradualmente. Até 500 anos atrás, uma organização misteriosa reuniu fragmentos de Ki suficientes. Do lado de Lu Hang, ele também estava envolvido em problemas difíceis de explicar em poucas palavras. O avô de Lu Hang havia ordenado a construção no local da relíquia. Quando Liu Heng o chamou para questioná-lo, ele falou sobre o que aconteceu 500 anos atrás, uma organização cult chamada Espírito Fantasma Branco, operando perto da antiga cidade de Jianan. Não muito depois, a antiga cidade desapareceu em apenas uma noite, e o membro Zhou parecia ter morrido. Esta relíquia era a antiga cidade desaparecida de Guionin. Agora que eles se recuperaram, sua família precisava investigar rapidamente a verdade para evitar que a tragédia se repetisse. Continuando a história de Kiri, ele havia guardado a formação suprema imperial com Kiryu, esforçando-se para parar o espírito fantasma, mas o preço pago também foi muito doloroso. A explosão perto da Universidade Minshan foi parcialmente culpa deles. A espada brilhou, sacudindo-se violentamente, e enfim teve que correr atrás dela para segurá-la, resultando em sua queda do ar para o chão, inconsciente. Kiri lembrou dos dias que passaram juntos e decidiu não tirar vantagem da situação. A questão de matar enfim poderia ser resolvida devagar. Ele verificou sua Jade do destino. Estranhamente, estava selada. No dia seguinte, enfim teve que verificar novamente a qualidade de sua Jade do destino. Ele precisava provar ao mundo que era realmente o favorecido e amado do céu. Uma luz ofuscante apareceu com as palavras: nível da Jade do destino, verdadeiro talento infinito, a praga dos demônios do vento, a luz do reino do sul Jambud Vipar. Depois que a ilusão terminou, era hora de voltar à realidade. Kiri xingou silenciosamente em sua garganta, realmente terrível em tudo, só bom em sonhar acordado. E enfim perguntou otimisticamente a Kiri se já tinha visto alguma pessoa mandada pelo céu que estivesse selada assim. Já tinha visto alguma espada divina que pudesse chamar o vento e convocar a chuva? Até Kiri foi guiado pelo céu até ele. Embora a espada às vezes fosse um pouco louca e insana, também o ajudou a escapar do perigo em momentos cruciais. Se Kiri concordasse em desselá-lo, enfim prometeu esquecer seus erros do passado. Desselar não era possível, mas o selo já havia começado a afrouxar. Ele só precisava lutar e romper mais. Por enquanto, ele teria que desenhar esses eventos e colocá-los na história. Liu Hang ainda conversava com seu avô.
Ele não sabia se a antiga espada escavada do local da relíquia tinha alguma relação com a grande batalha de 500 anos atrás. Seu avô respondeu que não havia registro nos livros, mas uma espada antiga enterrada por muito tempo, desenvolvendo alguma consciência, era normal. Se estivesse disposta a emprestar poder para cultivar, então que assim fosse. A decisão era dele, mas ele deveria ter cuidado. Só que o espírito fantasma branco havia emergido do chão, e poderia haver caos em breve. A previsão do tempo de hoje, o Oceano Sul tinha ventos anormalmente fortes, prestes a formar a mais forte tempestade oceânica. Segundo relatos, os ventos da tempestade estavam indo para o norte, ao longo da cidade costeira de Namyuan. Quem causava isso só poderia ser o espírito fantasma branco. Ting-Lan abriu a porta, sentiu a brisa e quase foi puxado para fora. E enfim teve que abandonar a vigilância sobre os dois. De repente, ouviu uma entrevista na TV com Lick, um artista de quadrinhos que admirava muito. Ignorou as duas crianças, bateu a porta para evitar que saíssem e sentou para assistir TV. Nunca imaginou que o trabalho de Infin seria usado pela League como exemplo de quadrinhos com potencial. Infin ficou tão feliz que começou a dançar, e seu celular tocou. Era a Kaisa querendo adaptar seu quadrinho. Antes que terminassem de falar, ele já pegou a bicicleta, ansioso para discutir isso pessoalmente, apesar do aviso da biblioteca sobre o tufão categoria 9 se aproximando. De repente, Infin viu um homem caído na calçada, ainda respirando, sem ferimentos visíveis. Olhou para um beco e ficou surpreso ao descobrir que tudo era culpa de Moukin. Ignorando seu falatório, ela focou no trabalho. Notícias relataram energia instável perto do orfanato em Mingshan, exigindo que indivíduos designados verificassem imediatamente. Motin entrou em seu veículo, deixando Infin para trás, enquanto ia ao orfanato em sua missão. De repente, as pessoas que estavam desmaiadas se levantaram simultaneamente, parecendo sonâmbulas. Enquanto Infin não sabia o que fazer, já que as regras proibiam ferir pessoas comuns, uma série de cipós os envolveu. Atrás dele apareceu uma pessoa que se chamava Demônio Celestial. Graças à ajuda da família Liu, especificamente do avô de Liu Hang, tudo foi resolvido. Claro, a raiz de tudo era a fenda temporal que fazia os demônios do vento liberarem seu poder. Mas agora tudo estava temporariamente estável. O gerente de artistas Lane não esperava que ele fosse tão imprudente, enfrentando a tempestade para chegar lá imediatamente. Indo direto ao ponto, taxa de direitos autorais de 600 mil, prazo de 10 anos, leia e assine, sem hesitar. Enfim assinou sem pensar, não porque estava deslumbrado com os 600 mil, mas porque confiava no gerente de Moukin, então não se preocupou em ler o contrato. Lane disse que a trama ainda tinha pontos importantes a serem explorados. Por exemplo, qual era o selo no corpo do protagonista? Por que estava lá? Quando seria resolvido? Ele ainda não tinha pensado sobre isso. Lane então ofereceu alguns cenários. Por exemplo, 20 anos atrás, durante uma nevasca, um garoto acidentalmente obteve um tesouro que afetou o destino do mundo. Mas um personagem com aparência justa o roubou e selou o garoto para que ele não se lembrasse de nada do passado. Depois de tudo isso, esse tolo ainda não percebeu o problema. Ele fez uma série de perguntas e disse que não poderia contar com esse roteiro antes de ir embora. Ele estava feliz dançando no meio da rua e acidentalmente encontrou Moukin. Ambos os celulares tocaram ao mesmo tempo com uma notificação. A energia na área de Halon estava flutuando violentamente e uma fenda temporal estava prestes a ocorrer. Indivíduos designados nas proximidades foram solicitados a investigar. Moukin não teve escolha e relutantemente o levou junto para averiguar a situação. No local previsto pelo Demônio Celestial, o vento havia acalmado, mas a barreira estava espessa. Um grupo de pessoas de olhos brancos surgiu atrás das pedras e atacou ferozmente. E, enfim, sem habilidade, foi imobilizado e sufocado, forçando Moukin a se transformar e usar seu poder para salvá-lo. E, enfim, ainda aplaudia admirado quando olhou para cima e encontrou olhos de gatinho fixos nele. Liu Hang poderia chegar atrasado, mas nunca estava ausente. Ele o havia salvo com sucesso não se sabe quantas vezes. O demônio do vento que ousou romper a fenda temporal para o reino mortal não era simples. Liu Hang sugeriu discutir um plano de batalha,
mas Mo-Chin avançou sem hesitar. Só perceberam o quão assustador era quando começaram a lutar. 3 tesouros mágicos juntos pareciam impressionantes ao atingirem o demônio do vento, mas ele ficou ileso. Esse demônio do vento parecia ser persistente, tendo rasgado o espaço para vir até aqui, provavelmente já suportando tal poder 10 vezes. Com um rugido, os moradores ficaram atordoados e atacaram os 3 continuamente. Nesse ritmo, pessoas inocentes seriam arrastadas e morreriam de exaustão. Eles precisavam avisar Kaisa, mas não havia sinal aqui. E enfim disse para ele ir informar Kaisa sobre o demônio do vento. Ele e Mo-Chin cuidariam disso. A espada perdeu o controle novamente, mas foi interceptada pelo demônio do vento antes que pudesse agir. Mo-Chin usou seu poder para cercar o inimigo e então o incendiou. O demônio do vento era mais forte do que ela pensava. Ele absorveu todo o fogo em sua mão e atacou diretamente. Mo-Chin não conseguiu reagir a tempo e ficou paralisada, e enfim a empurrou para fora do perigo e recebeu o ataque. Liu Hang havia retornado, não porque saiu e voltou, mas porque basicamente não conseguia sair. Fugir da barreira o levaria de volta ao mesmo lugar, como um loop. Parecia que não havia outro jeito a não ser lutar até a morte. Do lado de Kaisa, descobriram que toda a área de Halon estava coberta por um campo magnético especial, possivelmente causado por aquele demônio do vento sem nome. A situação era muito incomum. O corpo do monstro era grande, mas tão ágil que o espírito ósseo foi atingido várias vezes sem conseguir reagir. Mesmo com 2 contra 1, não conseguiram encontrar nenhuma fraqueza. Mo-Chin desmaiou depois, e Liu Hang também não tinha mais forças para resistir. Apenas e enfim permaneceu. Ele finalmente explodiu com o potencial dado pelo céu, quebrando o selo e confrontando o demônio do vento diretamente. Depois de balançar sua espada por um tempo, foi novamente preso firmemente na mão do monstro. Ele não desistiu. Ele precisava mostrar por que enfim era o protagonista, o escolhido, e não algum demônio do vento sem nome. Usou seu poder interno, fazendo o monstro entrar em pânico e soltar. Lutaram de um lado para o outro, até que até Mo-Chin se emocionou. Uma pessoa designada pelo céu nunca deve desistir. Ela se levantou de sua inconsciência para cooperar com ele. Liu Hang segurou sua arma com firmeza. Eles estavam todos realmente loucos. Finalmente, descobriram a fraqueza do demônio do vento em sua barriga. O espírito ósseo o atrairia para que ele pudesse atacar. No entanto, isso nunca foi fácil. O monstro, ao ter sua fraqueza descoberta, ficou ainda mais cauteloso. Justo quando estava prestes a atacar, uma onda de poder envolveu a todos, afastando o demônio do vento. Essa voz pertencia à doutora Nana. A situação agora era 1 contra 4. Se ainda perdessem essa luta, realmente não saberiam onde esconder o rosto. 3 pessoas usaram correntes brilhantes para amarrar o monstro para enfim atacar. Depois de tudo isso, finalmente conseguiram a vitória. Vendo o núcleo espiritual flutuando no céu, enfim finalmente se sentiu aliviado e desmaiou. No dia seguinte, enfim acordou assustado, sentindo uma dor estranha nas nádegas. Ele puxou as calças para conferir e descobriu um selo perfeitamente formado no meio delas. Mo-Chin viu tudo e saiu sem dizer nada. Liu Hang também não escapou do desastre, vendo-o de calças abaixadas, mostrando as nádegas para Kiri. O Elder Liu pensou em informar os mandados celestiais que a lenda era verdadeira, mas temia causar pânico e dar chance ao espírito fantasma branco. Ele mostrou uma imagem de enfim. Desde que se tornou um mandado celestial, o espírito fantasma branco voltou a agir. Como isso poderia ser apenas uma coincidência? Ele também revelou um segredo. O pai de Enfim foi uma vez um espião do espírito fantasma branco. E Enfim ainda se perguntava por que a doutora Nana não estava na lista de caça ao demônio do vento, quando uma pessoa séria entrou. Ele foi levado relutantemente ao tribunal para julgamento, e enfim achou que seria como da última vez, dizendo algumas palavras e depois voltando tranquilo. Mas ele foi detido pelo homem. Ele foi forçado a confessar e revelar como coludira com Yun-Mo, seu pai biológico, para contatar o espírito fantasma. Era a primeira vez que ouvia sobre isso. Como poderia confessar algo que não sabia? O incidente aconteceu há 20 anos, um evento de flutuação de energia nas montanhas nevadas da região de Colo.
Os fragmentos-chave estavam sendo coletados por uma equipe que partia, mas, infelizmente, o avião teve um acidente. Todos os mandados celestiais de Colo se sacrificaram, mais da metade das pessoas comuns morreu e os fragmentos-chave desapareceram sem deixar rastros. A única pista era o item na mão de Colo, e Inlo, pai de Infin, conhecido como Deus da Guerra, matou Colo e roubou a chave. Infin não conseguia acreditar no que ouvia. Ele tentou negar, mas só recebeu choques elétricos dolorosos. Tao Ling suspeitava que Infin, conhecido como o Cavaleiro da Espada, colaborava com o espírito fantasma branco para trazer demônios do vento ao mundo mortal. Na verdade, seu avô já sabia de sua identidade há muito tempo, por isso o deixou se aproximar de Infin. Ele não permitiu que se envolvesse para garantir a segurança da família. Enquanto isso, o espírito osso conseguiu infiltrar o local onde Infin estava sendo forçado a confessar. Se ele não confessasse, seria eletrocutado. Os gritos ecoando pela sala chegaram aos ouvidos de Moqin, Kiri e Ting Lan. Ela aproveitou o momento de descuido do homem para emboscá-lo. Ting Lan também não era fraca, atacando continuamente, forçando o homem a admitir a derrota. Vocês têm a coragem do céu, ousando vir aqui e roubar o prisioneiro. Moqin o prendeu, ajudando Infin a sair, mas aquelas cordas não o segurariam por muito tempo. Depois de se libertar, ele continuou a atacar. Nana apareceu, salvando Infin de uma situação perigosa pela segunda vez. A lei dizia claramente que, após o tempo de interrogatório, a pessoa deveria ser liberada. Tortura não era permitida. O homem, vendo que Nana pretendia ajudar o suspeito, a atacou, fazendo sua máscara quebrar. Acontece que ela também foi enviada por Kaisa para se aproximar dele. O espírito osso teve que levar Infin embora rapidamente. No meio do caminho, aquelas pessoas vieram atrás deles. Ela o jogou para fora primeiro e depois voltou para lidar com a situação. Infin caiu na estrada, de bruços, lembrando o que aquele homem disse. As pessoas se aglomeraram, jogando ovos nele, acreditando que era um traidor. Ele só pôde ficar ali, imóvel, suportando. Horas se passaram e Infin ainda estava sentado na janela, sem comer, sem beber, sem se mover. Kiri, temendo que ele ficasse traumatizado e abandonasse a missão, tentou confortá-lo, mas suas palavras desajeitadas eram como socos no rosto. Infin continuava em seu estado apático. Kiri olhou a notificação dos oficiais. O resultado da investigação sobre ele ser um espião do espírito fantasma branco sairia em 3 dias, e pediam para não espalharem rumores que perturbassem a paz. Isso pode ter sido dito, mas o grupo de chat já estava em polvorosa, todos exigindo a expulsão permanente de Infin. A inquietação não só consumia seu coração, até seus companheiros não conseguiam ficar parados. Motin olhou para a flor de papel que Infin havia dobrado com cuidado e deixado na mesa, enganando a si mesma com um sorriso como se nada tivesse acontecido. Mas o fato de ter passado a noite em claro traiu seus esforços. Ela simplesmente não era tão insensível. Infin era amigo de Liu Hang. Se ele não conseguisse protegê-lo, seria digno do nome de Filho do Céu que nunca recuava? Naquele mesmo dia, Kiri e Ting Lan ficaram horrorizados ao descobrir que ele havia desaparecido sem deixar rastros. Eles vasculharam toda a casa, mas não conseguiram encontrá-lo. Na mesa havia uma carta. Ele disse que não culpava a doutora Nana. Talvez ela tivesse sido forçada. A comida no armário era suficiente para 2 meses. Se quisessem algo delicioso, deveriam encontrar Liu Heng. Ele estava muito feliz por ter sido colega de equipe de todos, apenas lamentava não ter recebido o reconhecimento de Moqin. Naquele momento, ela estava no reino de Southern Jambed Vipar, tentando restaurar sua reputação. Alguém viu como um cavaleiro espada arriscou a vida ao enfrentar demônios do vento? Alguém o viu romper as barreiras? Ela também não tinha provas para afirmar sua inocência. Mas ela confiava nele absolutamente. Moqian tirou a máscara, revelando sua identidade como atriz para provar sua credibilidade. Quanto a Infin, ele estava lutando contra pessoas do espírito fantasma. As pessoas de Kaisa também estavam presentes, mas já estavam estiradas no chão. Quando a caixa caiu na água, Infin ignorou tudo e correu atrás dela para pegá-la. Liu Hang e Kiri chegaram, pensando que ele estava tentando se suicidar. Mas na verdade,
e enfim só estava recuperando um item. A imagem da caixa apareceu, revelando a área do condomínio norte e um local onde os eventos de 20 anos atrás ocorreram. Seguir essa pista poderia ajudar a encontrar indícios. Essa tarefa foi confiada à doutora Nana, que precisava encontrar pistas antes do espírito fantasma branco. Quanto a Liu Heng, seu avô disse que isso não era algo que ele poderia lidar e o mandou embora. Ele sabia que Liu Heng não desistiria. Uma jovem águia aprendendo a voar ou quebraria a cabeça ou se cansaria de tentar. As pessoas de Kai que haviam encontrado o espírito fantasma anteriormente estavam felizmente ilesas. Nana não perdeu a oportunidade de defender Yinfan. A pessoa daquele dia foi salva por Yinfan. Com seu Ikki, ele não tinha como ser um espião. Havia outra questão. Quando o incidente do demônio do vento ocorreu, Nana percebeu que a força da tempestade superou as previsões, indicando que um demônio do vento mais forte estava à espreita. Nana disse que precisavam de poder como o dos Cavaleiros da Espada para eliminá-lo. Se ele mostrasse qualquer comportamento suspeito, ela o prenderia pessoalmente e o levaria de volta para enfrentar as acusações. O velho Lou não era difícil. Talvez ele confiasse um pouco no garoto, e confiava ainda mais nas palavras de Nana. Então, ele rapidamente concordou. Neste momento, Yinfin ainda estava tateando na montanha nevada, buscando provas para limpar o nome do pai e o seu. Ele tinha fé na sorte de que não perderia a vida ali, então caminhava tranquilamente. Após meio-dia, finalmente viu o local marcado no mapa, embora a distância apresentasse obstáculos. Enquanto estava ali perdido em pensamentos, a neve sob seus pés começou a desabar. Yinfin tentou correr, mas não conseguiu a tempo. No momento crítico, foi Liu Heng que o salvou. Ele usou água para ajudá-lo a pousar, e acabou nos braços de Mouqin. Todos estavam presentes. Nana explicou que há 20 anos, sua irmã também foi membro da Caixa, e morreu no incidente da Montanha de Neve. Ela se aproximou dele para investigar a verdade. Quanto a Mouqin, ela disse que não queria formar uma equipe, mas com ele era diferente. E enfim, era surdo e não ouviu, então fez suas próprias suposições. Pessoas normais tinham Jade do Destino para proteção, mas ele havia sido selado, então agora estava congelando. Depois de dizer isso, percebeu que havia falado demais e rapidamente cobriu a boca. Eles não conseguiam ver nada agora. Quando chegassem em casa, Nana o examinaria. A propósito, o sítio arqueológico de Muiá também era próximo. Ela contou a todos sobre o que encontrou na escavação recente, um esqueleto humano que tinha um jade de demônio do vento. Ao ouvir isso, todos ficaram surpresos. Este lugar era perigoso e não podiam ficar muito tempo. A montanha de repente tremeu. Enquanto se moviam para evitar, descobriram os destroços de um avião. Fragmentos das memórias roubadas de Yinfin começaram a voltar aos poucos. A pessoa da facção do espírito fantasma que Yinfin atacou para pegar a caixa apareceu de repente. Agora estavam todos cercados. O líder, vestido de forma diferente dos outros, acenou a mão para dispensá-los. Ele disse que só precisava de Yinfin Lin. Ele parecia estranho e familiar. Era ninguém menos que Lane, o gerente de Mouqin. Todos eram mandatários celestiais, mas este tinha intenções malignas porque Lane não estava satisfeito em ter uma identidade excepcional e ainda ter que proteger pessoas comuns. A Caixa, afinal, não era tão grandiosa. A implicação de Lane era que quem estava por trás da proliferação dos demônios do vento era a própria Caixa. Liu Heng não aguentou mais e atacou diretamente. Lane ordenou a seus homens que capturassem Yinfin, sem se importar se os outros vivessem ou morressem. As habilidades de Lane não eram absolutas. Enfrentando o espírito do osso, ele sofreu uma derrota miserável. Ela questionou por que ele se aproximou. Lane, meio brincando e meio sério, respondeu que queria ver até onde chegavam os esforços de um órfão. E se Mouqin não estivesse satisfeita com essa resposta, poderia tentar adivinhar. Ela imediatamente lhe deu um soco. Mouqin não tinha intenção de acabar com alguém que foi seu parceiro por 5 anos, então o prendeu a uma rocha. Lane sorriu como se já esperasse o resultado. Basicamente, se fosse só esse poder, ele não teria coragem de aparecer, nem mesmo se fosse seu avô. Mas o problema era que ele se preparou para isso. Um raio de luz desceu do céu, atacando Yinfin continuamente.
Kiri ajudou Infin a desviar. O que se seguiu foi a cena de uma pessoa e uma besta divina se abraçando enquanto corriam pela montanha nevada, com algo desconhecido os perseguindo incansavelmente. Mokin abriu o olho celestial para todos. Graças a isso, todos puderam ver claramente aquela coisa amarela. Era apenas uma lança com uma bandeira presa, não era? De onde veio esse poder aterrorizante? Claro, teve ajuda. O chefe final finalmente se dignou a descer da fenda. A equipe de Infin planejou lutar com a estratégia antiga, todos prendendo o inimigo para segurá-lo enquanto Infin desferia o golpe decisivo. Mas usar o movimento mais forte logo de início geralmente era ineficaz. Todos foram jogados para trás. O chefe estava alto, olhando para baixo. Esses garotos mataram todos os seus demônios do vento sem remorso. O monstro atacou, e embora Infin ainda pudesse bloquear, sua força havia sido reduzida a mais da metade. Uma luz roxa emanava dele, cercando o ar e curando todos. Até ele não entendia, e enfim achou que era emitida pelo monstro, mas o oponente não se deu ao trabalho de responder, continuando a eliminar cada membro de sua equipe um por um. A velocidade assustadora que eles não conseguiam acompanhar deixou toda a equipe gravemente ferida. Ele não usou magia, apenas aparecendo e desaparecendo para dar um soco em cada um deles. Finalmente chegou a vez de Infin. Ele foi lançado ao ar, recebendo uma série de golpes antes de cair livremente na magia do chefe demônio do vento. Os membros de Liu Hang estavam rígidos, incapazes de gritar. Motin só pôde assistir impotente. Muya não pôde vir em socorro e gritou em desespero. No momento crítico, com a vida ameaçada em um instante, o selo rígido que congelava o Jade do destino começou a mostrar rachaduras. E enfim foi atingido e caiu ao chão. Mokin não suportou a dor, levantou-se e caminhou em direção ao grande general Nove Cabeças. Ele a controlou facilmente com um estrangulamento levantando-a. Mokin não teve absolutamente nenhuma chance de resistir a esse controle poderoso e só pôde ficar parada e suportar. Ele queria fazê-los entender a sensação de ver seus companheiros caírem sem poder fazer nada, para que todos sentissem a dor de um pai perdendo seu filho. No momento crucial, Lane se levantou para falar, dizendo que a vingança poderia ser feita a qualquer hora, mas Nove Cabeças não deveria esquecer a missão principal. Embora estivesse irritado por se sentir mandado, não havia outra saída. No final, ele concordou relutantemente em soltar, permitindo que esses garotos vivessem mais. Uma marca apareceu no céu, e enfim foi levantado no ar e atacado. Toda a vitalidade de seu corpo foi drenada. Liu Hang e Motin estavam subjugados pelos capangas na neve, sem poder resistir. Em seu estado exausto, enfim lembrou da imagem daquele dia, a cena após a queda do avião, com chamas ferozes, o espírito fantasma massacrando pessoas, e Yin Luan o deixando para trás para escapar sozinho. Talvez seu pai realmente fosse um espião. A chave de alguma forma caiu e se direcionou a ele, entrando em seu corpo. Então, essa era a verdadeira razão pela qual Yin Fan foi alvo e se tornou presa. Sentindo que era hora, o fluxo de poder se tornou ainda mais violento e ficou vermelho. A chave que foi procurada por tanto tempo finalmente chegou às suas mãos. Ting Lan ativou o modo de batalha, quebrando a bandeira e jogando-a em direção a Kiri, chamando o pequeno para acordar. Kiri viu a cena à sua frente, mas não ficou feliz. Correu em direção a Nine Heads, querendo usar seu poder para destruí-lo, mas claro, não era páreo. Kiri estava firmemente em uma das mãos de Nine Heads, incapaz de escapar. O fragmento final de Ki finalmente saiu do corpo de Infin. Agora chegava o momento da traição entre os dois vilões. Mesmo como aliados, quando se deparavam com grande lucro, o mais forte ficaria com tudo. Nine Heads, segurando o fragmento da chave, disse que o manteria. Lane disse que isso não estava de acordo com o acordo original. Quem se importava com promessas nesse ponto? Justo quando Nine Heads estava prestes a revelar algum segredo, e enfim voltou à vida e atacou. Ele tinha alguma habilidade. Apesar de ter sua vitalidade drenada, ele ainda sobreviveu. Todos de um lado suspiraram aliviados, tendo que agradecê-los por remover aquela coisa demoníaca de seu corpo. Agora o corpo de Infin estava cheio de poder. Sua Jade do destino havia escapado daquele maldito selo. Kiri pulou feliz para cima dele, e enfim abraçou o pequeno,
dançando sem se importar com Nine Heads. Depois de saber que Kiri era o animal de estimação de Yin-Fin, ele exigiu firmemente que deixasse Kiri para trás em troca de poupar sua vida. Isso não ia acontecer. Quem sabia se o velho o trairia? E além disso, Yin-Fan não tinha intenção de recuar. Yin-Fan exigiu que entregasse a chave, mas seus amigos ainda estavam nas mãos daquelas pessoas. Kiri mostrou suas habilidades. Ele lançou Kiri diretamente no rosto de Lane, acertando a cabeça de um dos membros do espírito fantasma. Moukin aproveitou a oportunidade para se levantar e retomar a iniciativa. Tudo estava pronto para a batalha. Nine Heads também podia sentir que sua aura havia se tornado mais forte, verdadeiramente extraordinária. Se não tivesse sido selado, não havia como eles o oprimirem. Mas comparado a um pai que perdeu seu filho, ele ainda carecia de um certo ímpeto. Em respeito aos donos de pets, ele duelaria com ele. E enfim bloqueou excelentemente um golpe mortal, e ambos os lados continuaram a se atacar. Rasgando-se mutuamente, ele não pensava apenas que venceria, ele estava certo da vitória. Quanto a Lane, Moukin cuidou de suas consequências, dando uma surra no homem sem coração. Muia, desde que foi salva por Yin-Fin, deixou sua casca frágil e lutou como qualquer um. Quando a pequena quase foi emboscada, a doutora Nana também acordou e salvou o dia. Yin-Fan, no entanto, não estava em uma situação simples. Ele foi atingido várias vezes e não conseguiu desviar. Desta vez, o chefe não pouparia ele nem ninguém. Nana, apoiada por todos para se sentar, criou um grande escudo para salvá-lo. Seu poder não era brincadeira. Nem mesmo o grande chefe conseguiu romper o escudo que ela criou usando a força do vento. Nana também aumentou sua força, com poder fluindo dentro dele como uma fonte borbulhante. E enfim estava de volta, prometendo ser 2 vezes mais poderoso do que 15 minutos atrás. Ele provaria ao velho o que significava ser digno do título de escolhido. Com apenas um aprimoramento, conseguiu fazer sair um pouco de sangue de 9 cabeças. O chefe caiu e então se levantou novamente, colocando todo o seu esforço para acabar com isso na próxima fase. No entanto, o que enfim nunca faltou foi apoio. Seus companheiros estavam todos atrás dele, dando-lhe coragem. 9 cabeças estava no meio, suportando um combo contra o protagonista, impulsionado pela força da amizade, um ataque conjunto de 5 contra 1 e o episódio final do show. Ele foi rapidamente amarrado. Quando conseguiu se libertar, já era tarde demais para correr, e enfim segurava o fragmento da chave na mão, virando a cabeça com orgulho. O prazo de 3 dias para anunciar a identidade de Yin-Fin havia chegado, e as pessoas estavam ansiosas. Finalmente, Kaisa se adiantou, não para anunciar sua identidade, mas para dar as boas-vindas ao herói de toda a humanidade. Na Universidade Mingxion, Moukin estava à beira do lago, pensativo. Felizmente, as feridas de todos estavam cicatrizando rapidamente, e enfim saiu para perguntar se ela havia encontrado um novo gerente. Isso não era difícil, mas as pistas sobre seu pai haviam sido quebradas. Ele não desistiria. Ele definitivamente descobriria. Quanto de informação poderiam extrair de Lane dependeria de Kaisa. Moaya veio para levá-los ao local arqueológico. Aqui, todos continuaram a descobrir o estranho esqueleto. Demônios do vento nunca deixaram corpos após a morte. Esse esqueleto parecia idêntico ao da montanha, do mesmo indivíduo, com uma taxa de compatibilidade de 99 com ossos humanos. Assim que Moukin estendeu a mão para tocá-lo, foi puxada por uma força para um buraco profundo atrás. O final em aberto promete uma segunda temporada dramática girando em torno de Yin-Fin.